Boa noite, queridos. Que o Senhor seja contigo, seja com a sua casa. Glória a Deus por que nos permitiu estar mais um dia aqui. Vamos orar a Ele, vamos nos colocar diante do Senhor em oração. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque Tu és bom e nós desejamos todos os dias estar mais perto de Ti, porque Tua presença, ó Deus, ela muda o nosso ser, ela transforma a nossa alma. E nós queremos ficar mais perto todos os dias da nossa vida. Queremos nos entregar completamente em Tuas mãos. É isso que eu lhe peço, Senhor. E peço pela vida dos meus irmãos, pelas suas famílias. Nós clamamos para que o Senhor faça morada em cada coração. É isso que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim eu quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Eu Te louvarei, Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei, Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus.
Ó Deus, que a minha adoração seja somente ao Senhor, porque eu posso afirmar com toda certeza que Tu estás comigo. O Senhor está contigo, irmão. Está contigo, amigos que estejam nos vendo agora e nos ouvindo. O Senhor não abandona seus filhos. E você pode ter a certeza, mesmo que uma mãe, mesmo que um amigo, mesmo que a família deixe alguém para trás, isso é possível. Nós temos visto que isso é possível. Tenha certeza, o Senhor não abandona seus filhos. Vamos adorá-lo. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também eu sei que nada acontece sem a Tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti, mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também eu sei que nada acontece sem a Tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti, mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por Ti, Jesus bendito. Tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por Ti, Jesus bendito. Tudo deixarei. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Que você possa deixar todas as coisas nas mãos do nosso Salvador. Só existe um lugar de paz, queridos. Só existe um lugar de segurança na presença daquele que nos criou, através do Seu Espírito Santo. Se entregue totalmente a Ele, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.
Graça e paz, irmãos do nosso Deus. Desde já queria agradecer ao pastor Charles e a Cintia pelo convite, por compartilharmos a palavra de Deus com essa querida igreja do Parque Calabouço. Eu, Felipe Xerene, sou casado com Nayara, somos felizes com Jesus e estamos felizes de estar com os irmãos nesse tempo. Eu queria compartilhar com os irmãos algo que tem ardido no meu coração em 1 Samuel capítulo 28, versículo 3. Se você puder acompanhar, será uma bênção. Diz assim: Já Samuel era morto e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos, expulsos daquelas terras. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: Apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: Há uma mulher em Endor que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. E com ele 2 homens. E de noite chegaram a mulher e lhe disse: Peço-te que me adivinhes pela necromancia, pela consulta aos mortos, e me faça subir aquele que eu te disser. Se você perceber no versículo 6, Saul tenta falar com Deus, Saul tenta orar, Saul tenta buscar de Deus uma resposta, e diz o texto que Deus não lhe responde. Nem por sonhos, que era uma revelação pessoal, nem por Urim, porque Urim e Tumim era uma revelação dos sacerdotes. Urim é uma revelação sacerdotal, nem por profetas, que era uma revelação por Samuel, que havia morrido. Então Saul não conseguiu uma revelação pessoal, não conseguiu falar com Deus pelo profeta, não conseguiu falar com Deus pelos sacerdotes. Então ele decide falar com Deus da forma própria. Ele decidiu procurar a consulta aos mortos. E como naquela terra os adivinhos e os médios haviam sido expulsos, ele foi em outro lugar procurar uma mulher para consultar os mortos. Quando a gente não tem um Deus que se adeque à nossa necessidade, a normalidade do ser humano é fazer um Deus para si, que se adapte à sua vontade. E lá foi Saul, de acordo com o seu próprio coração. O grande problema disso é que Saul estava vivendo uma vida desconectada de Deus. Saul já não conseguia mais conexão com Deus. Saul não conseguia mais orar. Saul não conseguia mais falar e ouvir. Saul não conseguia saber de Deus: vou à guerra ou não vou? Estou certo ou estou errado? Na verdade, Saul perdeu a sua conexão. A vida de Saul agora estava à deriva. A vida e o coração de Saul flutuavam na vida. De tamanha forma que o coração de Saul foi sendo atacado por todas aquelas emoções, sentimentos incontroláveis. Ele não sabia mais o que fazer consigo próprio, porque ele estava vivendo no seu próprio mundo. A nossa questão é pensar: será que Deus saiu da história? Será que Deus abandonou essa fase da história? Se você pegar a sua Bíblia e você passar uma página e nós vamos estar na mesma fase da história, você vai encontrar Davi num outro lugar físico, mas no mesmo tempo, Davi se põe diante de uma necessidade e ele diz assim no capítulo 30, versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor. Da mesma forma, da mesma frase com respeito a Saul. Davi consultou ao Senhor dizendo: Perseguirei eu ao bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor. Olha Deus aqui. Persegue-o, porque de fato o alcançarás e libertarás. Irmãos, Deus não saiu da história, Deus não sumiu. Na verdade, o que desapareceu foi o coração devoto de Saul. Na verdade, foi essa desconexão de Saul com Deus que tornou Deus distante dele. Deus está na história. Deus está ali. Não é Saul que não consegue falar pela distância de Deus. Na verdade, o fato é o coração de Saul. Saul estava com o coração distante de Deus. Por isso mostra que Davi consegue orar, Davi consegue falar com Deus. Irmãos, eu queria começar dizendo para você, nós precisamos estar conectados com Deus. Não pelo fato de que nós precisamos orar para conseguir alguma coisa,
Nós oramos para estar com Deus. Nós oramos para não nos desligarmos de Deus. De forma que, quando oramos, nós nos ligamos a Deus e quando conseguimos resolver tais questões que Deus nos ajudou, nós não agora nos desligamos. Nós continuamos ligados em Deus. Não é quando acabamos o que pedimos e nos desconectamos e quando precisamos de algo novamente nos reconectamos. Não, não. A oração é o fato de estarmos sempre ligados com Deus. Foi essa desconexão que permitiu com que Saul vivesse uma vida à deriva. Você já viu um navio, um barco à deriva? Já viu como ele é carregado pelas ondas? Já viu como ele é carregado, impulsionado pelos ventos? Como ele não tem direção? Esse era o coração de Saul. Quando a gente vê na história Saul tomado por fúria, Saul tomado por inveja, Saul tomado por medos, por pavores da vida, o que na verdade estava acontecendo ali era um coração solto ao mundo. Era um coração sem a disciplina do Senhor, sem o ensinamento, sem o discipulado do próprio Deus. Não era um coração ensinável, era um coração solto no mundo, um coração longe de Deus. Irmãos, estar com Deus, orar, são coisas que nos conectam a Deus. De forma que a nossa oração é a própria vida em Deus. A nossa oração não é só pedir coisas a Deus. A nossa oração não é falar com Deus só o que nós precisamos. A nossa oração é a própria vida conectada com Deus. Nós não podemos perder a nossa conexão com Deus. Você se lembra em Lucas capítulo 11, quando Jesus está lá orando, e os discípulos veem Jesus orar e eles dizem: Senhor, ensina-nos a orar. Na verdade, o que os discípulos estavam perguntando para Jesus não era um método, não era perguntando para Jesus: Jesus, nós devemos orar ajoelhados ou em pé? Nós devemos orar de olhos fechados ou abertos? Devemos orar olhando para Jerusalém ou devemos orar com as mãos erguidas para a nossa necessidade? Não! O que Jesus estava ali ensinando os discípulos não era o método, era o desejo. Irmãos, orar é desejar estar com Deus. O que os discípulos estavam falando para Jesus era: Senhor, nos ensina a desejar isso. Nos ensina a desejar estar com o Pai como o Senhor faz. Você se lembra em Mateus capítulo 14, quando Jesus multiplica os pães? Você percebeu quanto tempo Jesus orou? Jesus começou a orar, como diz a Bíblia, no findar da tarde, por volta das 18 horas. E ele parou de orar na quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite era de 3 às 6 da manhã. Vamos tirar uma média de 4 horas da manhã. Você quer fazer as contas? 6 horas da noite, 7 horas, 8, 9, 10, 11, meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Jesus orou por 10 horas sem parar à noite, sozinho, num monte escuro, num lugar distante. Que quantidade de coisas são essas que esse homem tem para falar? Que quantidade de necessidades são essas? Que quantidade de palavras, de pedidos? Que quantidade de oração é essa que ele precisa? Irmãos, orar não são as coisas. Nós oramos não pela quantidade de coisas. Nós não começamos a orar, na verdade, quando temos bastante coisas a falar com Deus. O que Jesus estava fazendo é se manter sempre conectado com o Pai. Na verdade, o que o texto nos mostra é que Jesus iria virar a noite orando, Jesus não iria parar de orar, porque o texto diz que Jesus parou de orar porque ele viu os discípulos remando e o barco não andava, o barco não ia para frente. Os discípulos puxavam o remo e o vento era contrário. Os discípulos remavam e o barco ficava no mesmo lugar, e Jesus viu aqueles discípulos no meio do mar e foi andando, parou a oração para socorrer os discípulos. E Jesus foi andando aqueles 5 quilômetros sobre o mar, como diz o texto, em João também bem detalhado, 30 estádios, por volta de 5 quilômetros. Irmão, Jesus parou de orar porque ele viu os discípulos em emergência. Ele não parou de orar porque acabaram as palavras. Ele não parou de orar
porque ele estava cansado. Ele não parou de orar porque não tinha mais nada para pedir, porque não tinha mais nada de necessidade. Ele parou de orar por causa da emergência dos discípulos, porque o desejo dele era continuar orando. Por isso os discípulos dizem no primeiro versículo do capítulo 11, Senhor, nos ensina esse negócio. Nos ensine esse desejo. Você percebeu que a oração não é o que nós falamos só? Você percebeu, irmão, que a oração não depende da quantidade de coisas? Você percebeu que a oração é um desejo de Deus? Que a oração é desejar Deus? É por isso que geralmente as orações começam ruins e terminam boas. Jesus conta aqui no final do capítulo 11, mais adiante do capítulo 11, que vós que sois bons, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial sabe dar o Espírito àqueles que lhe o pedirem. Sabe, vocês que são bons sabem dar boas coisas. É assim que nós oramos às vezes. Geralmente nós começamos a orar pedindo coisas e no final nós terminamos recebendo o próprio Deus. Vocês que sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial sabe dar o Espírito. Nós pedimos coisas, nós pedimos de acordo com o nosso entendimento de Deus, começamos a orar de acordo com o nosso raciocínio humano, sim. Nós começamos a orar de acordo com nossas limitações. Mas é no meio da oração que o Espírito nos puxa. É como o apóstolo Paulo já nos ensinou que não sabemos como orar. Nós começamos orando de acordo com o nosso entendimento. Mas no meio da oração o Espírito nos puxa para nos conduzir. Por isso que a oração nos transforma. É por isso que a oração vai nos puxando para a verdade de que nós devemos orar e pedir o próprio Deus. Nós começamos a pedir coisas. E no meio da oração o Espírito vai nos dando entendimento que o que nós temos que pedir primeiro é o próprio Deus. Essa própria vida em Deus conectada. Por isso Jesus não se cansava de orar. Por isso Jesus passava horas e horas orando. Porque orar não depende da quantidade de coisas. Orar não depende se temos uma grande necessidade ou se temos uma pequena necessidade. Quando você tiver muitas coisas para pedir ao Senhor, ore. Quando suas questões forem resolvidas nesse ponto aí, continue orando. Quando você acordar com o coração em paz e você não tiver questões de emergência a serem resolvidas e sua mente não se lembrar de nada, de nenhuma necessidade, ore, porque orar não depende das coisas. Orar depende do próprio Deus. Depende da nossa conexão com o próprio Pai. Algo interessante. Às vezes nós achamos que estamos repetindo demais nossas orações. Em Mateus capítulo 6, quando Jesus também trata desse ponto, Jesus disse, não sejam como os fariseus que usam de vãs repetições. Irmãos, o problema não são as repetições, o problema é ser vã a oração. Porque o próprio Jesus ensina aqui no capítulo 11 que ele conta uma parábola dizendo que um amigo entrou na casa do outro, ele se dirigiu à casa do outro amigo, bateu a porta e Jesus disse, se esse amigo que já estava deitado a dormir não se levantar para atender a porta por causa da amizade, ele vai atender essa porta por causa da insistência. Irmãos, Jesus está se contradizendo. Uma hora ele diz para não repetirmos e outra hora ele exalta a insistência. Não, Jesus não está se contradizendo. Jesus não fala contra a nossa repetição, ele fala contra ser vã a oração. A nossa oração é vã quando ela não tem a ver com a vontade de Deus. A nossa oração é vã quando a gente está orando por uma coisa, a gente insiste uma coisa que Deus não quer mais. Quando a gente insiste uma coisa que não é mais da vontade de Deus, a gente persiste naquilo, aquilo se torna vão, sem sentido, Deus está longe daquilo. Mas quando a gente insiste numa coisa que é a vontade de Deus, que Deus está ali, isso é chamado de perseverança. E é isso que Jesus está ensinando aqui. Esse amigo bateu a porta,
E nessa perseverança, se aquele amigo não atender pela amizade, ele vai ser atendido pela perseverança. Por isso ele ainda continua dizendo em Mateus, em Lucas: batei, batei e abrir-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Jesus ensina a perseverar, a persistir em oração. Na verdade, a oração ela tem que ter a ver com o Pai, ela precisa ter a ver com o reino e ela precisa ter a ver com a vontade. Quando a nossa oração não tem a ver com isso, ela se torna vã. Jesus ensinou: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Quando a nossa oração não tem a ver com o Pai, quando a nossa oração não tem a ver com o reino, e quando a nossa oração não tem a ver com a vontade dele, ela se torna vã. Por isso Jesus fala das vãs repetições. Ele não fala das repetições. Ele fala do que é vão. Irmãos, continue a orar. Ore, porque a oração transforma. E repita. E ore de novo. E coloque o mesmo pedido. E fale o que está no seu coração. E fale dos seus sentimentos. E fale das suas angústias, das suas alegrias. E amanhã fale de novo. E ore. E abrace essas verdades com o Senhor. E continue sua vida com Ele. Repetindo, persistindo, orando. Ele só quer que você comece. Porque às vezes nossas orações começam ruins, sim, de acordo com o nosso entendimento. Mas é no meio da oração que Ele nos puxa. E a gente termina a oração boa. A gente termina a oração recebendo e pedindo o próprio Deus. Ele só quer que você comece. Comece. Se você não souber exatamente o que tem que falar, se suas palavras faltarem, esteja com Ele. A nossa vida em oração é uma conexão com Ele. Eu queria te dizer mais uma coisa. Há uma verdade no Salmo 46 que nos revela que oração é falar com Deus, mas oração também é ouvir a Deus. Por isso o salmista começa dizendo: Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se lancem no meio dos mares. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Bramam nações, reinos se abalam, e Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Vinde, contemplai que assolações o Senhor efetuou na terra. Ele corta o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo, mas no versículo 10 ele diz algo fantástico. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. O que o salmista está fazendo é exaltando o nome do Senhor. O que o salmista está fazendo no início é dizendo verdade sobre o poder de Deus, mas no versículo 10 o salmo vem para a primeira pessoa. Agora o versículo 10 é o próprio Deus falando. Aquietai-vos porque eu sou Deus. Silêncios. Fiquem quietos. Acalme-se para vocês conseguirem ver que eu sou Deus. Irmãos, às vezes nós estamos tão acelerados que a nossa mente, os nossos olhos, o nosso coração não conseguem enxergar Deus. É por isso que em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo fala dos calçados do evangelho da paz. Em meio a uma figura, uma ilustração sobre guerra, o apóstolo Paulo fala sobre algo que a gente pode usar nos nossos pés para andar em meio à guerra. Você já viu um cenário de guerra? Você já viu os estilhaços, as ferragens, os arames retorcidos, os buracos, as lamas, os montes e vales? Você já viu os despojos, os estilhaços de guerra, como podem ferir os pés? Por isso o apóstolo Paulo fala que para nós andarmos nessa caminhada em meio à guerra, em meio a desafios, nós precisamos de algo para proteger os nossos pés, para continuarmos andando. E ele chama isso de paz.
A paz é um calçado para a gente conseguir andar em meio à guerra. A paz é algo que a gente consegue andar de forma que é no meio da guerra que a gente consegue ouvir a voz do comandante da guerra. Nós precisamos de paz para poder ouvir. Por isso a oração é falar, mas oração também é ouvir. Às vezes nós oramos e falamos, mas há um momento na oração, nessa oração transformadora, em que nós precisamos nos aquietar para ouvirmos a voz do comandante. Esse é o calçado do Evangelho da Paz. Precisamos de paz no meio da guerra para conseguirmos ouvir a voz do comandante. Se aquiete, feche seus olhos e respire essa verdade. Se aquiete seu coração para que seus olhos, para que seu coração consiga enxergar Deus no meio desses estilhaços. Talvez você não consiga, nesse momento, enxergar Deus onde você está. Talvez você não consiga enxergar que Deus é Deus. Não consiga enxergar, como diz o texto, que eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na guerra, eu ainda estou aqui. Talvez você não consiga enxergar Deus perto, você enxerga algo longe demais, talvez você esteja acelerado demais. Talvez a sua oração agora seja o ouvir. Talvez até hoje sua oração foi o falar, pedir, clamar, pôr as suas palavras para fora, suas emoções para fora. Sim, isso é verdade, isso é válido, mas de repente chegou no tempo da sua oração virar ouvir, se aquietar, silenciar, parar, desacelerar e começar a enxergar o que o salmista disse no versículo 10. Na verdade, o que o próprio Deus disse no versículo 10. Se aquiete para que você saiba que eu sou Deus. Para que você veja que eu sou exaltado entre as nações. Para que você veja que eu sou exaltado na terra. Para que você me veja. Se aquiete. Se aquiete, irmãos, em nome de Jesus. Eu queria te dizer algo que Andrew Murray, nesse livro fantástico, chamado Com Cristo na Escola da Oração. Andrew Murray é um pastor africano fantástico. Ele disse, logo no início do livro, que Jesus nunca ensinou os discípulos a pregar. Jesus só ensinou os discípulos a orar. Porque o propósito não é os discípulos terem poder com os homens. O propósito era os discípulos terem poder com Deus. A ideia não é aprender a falar com os homens, a pregar. A ideia é aprender a se falar com Deus. Irmãos, nós precisamos manter a nossa conexão com o nosso Senhor, para que a nossa vida não fique à deriva, para que a nossa vida não flutue no mundo, de forma que o mundo nos ataque e nós, indefesos, tenhamos o nosso coração atingido por sentimentos, pensamentos, opressões, como Saul ficava. Davi se posicionava, Davi se conectava com Deus, mantinha uma vida conectada. No nosso tempo, nós diríamos que caiu o sinal do Wi-Fi de Saul. Saul perdeu a conexão. Nossa vida de oração, irmão, é uma vida vinculada à pessoa de Jesus. Nós oramos não pelas coisas, nós temos as coisas, nós começamos a falar das coisas, mas a nosso coração precisa ser transformada à medida que nós oramos. A nossa oração vai sendo transformada e aquilo vai transformando a nossa própria vida e nós encerramos a oração desejando o próprio Deus. A oração verdadeira é aquela que a gente encerra com o coração desejoso do próprio Deus mais do que qualquer coisa. Porque oração é um desejo do próprio Deus. Eu queria te dizer também, nesse se aquietar, deixa a voz do Senhor falar contigo, deixa a voz do Senhor cobrir a sua vida. O Salmo 29 diz algo muito interessante. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, a voz do Senhor corta os céus.
A voz do Senhor faz tremer os desertos. Sim, eu encerro dizendo que orar é falar com Deus. É sim. Mas orar também é ouvir a Deus. Sim, orar é ouvir a Deus também. Mas também orar é estar com Deus. Orar é estar com Deus. Mas orar não são momentos de estarmos com Deus. Orar é viver com Deus, de forma que esse estar não é temporal. Esse estar é permanente. Orar é uma vida em Deus. Irmãos, eu quero dizer para você, a nossa vida em oração é a nossa própria respiração. Você já saiu de casa e já teve um dia de trabalho e já prendeu a sua respiração e tentou passar o seu dia sem respirar? A nossa vida de oração é mais ou menos assim. É a nossa respiração no reino. Nós conseguimos ficar sem respiração por alguns segundos, mas com certeza você vai se sufocar. Em algum momento você vai sentir sua garganta apertar, vai lhe faltar alguma coisa. Na verdade, o que Saul estava sentindo era isso. Ansiedade, no grego, de forma que o Novo Testamento nos traz essa verdade, significa estrangular. Saul estava estrangulado pela vida. Ele não tinha mais essa respiração de Davi. Esse estrangulamento de Saul levou ao que o próprio texto em 1 Crônicas, lá na frente, no capítulo 10, diz que aquele momento em que Saul consultou a necromante foi o momento em que Saul se dirigiu àquela batalha ali e ele morreu. Na verdade, por fim, ele se suicidou. E o texto de 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e 14, se você conferir lá, você vai perceber que diz que Saul morreu porque ele desobedeceu em consultar a necromante e ele não consultou ao Senhor. O texto frisa que Saul errou por não ter falado com Deus, Saul errou por não ter orado. Você percebeu a importância disso? Você percebe a importância de nós nos mantermos conectados com Deus? Você percebeu onde essa história de desconexão com Deus levou Saul? Levou à morte. Levou uma vida sufocada em aflição por emoções e sentimentos. Irmãos, eu encerro dizendo para você, ore. Não ore pelo que você tem a dizer, não ore só pela quantidade de coisas que você tem a dizer ao Senhor. Ore pelo seu desejo de Deus. Se precisar, você diga como os discípulos disseram em Lucas capítulo 11, Senhor, ensina-nos esse negócio. Ensina-me a desejar isso. Me ensina a querer isso. Me ensina a fazer isso. Se for preciso, Senhor, me conduza. Como diz em Romanos, todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então me guia, Senhor. Então me ensina a orar como o apóstolo Paulo diz, porque eu não sei como orar, mas o Espírito intercede por nós. Então me transforma, Senhor, de forma que eu deseje isso. Oração é a nossa vida com o próprio Deus. Que o Senhor nos conduza nessa vida em conexão, não à deriva, não solto, mas uma vida permanente em Deus. Que o nosso desejo de Deus, irmãos, seja maior do que o desejo por qualquer coisa. Porque começamos pedindo coisas, mas precisamos e vamos terminar desejando o próprio Deus. Porque é no meio da oração que somos transformados. É no meio da oração que o Espírito nos puxa. Que o Espírito Santo te puxe. Que você só comece. Que você só abra sua boca. Que você só comece a falar as primeiras palavras. E que o seu coração esteja disposto para, no meio da oração, o Espírito te puxar. E te conduzir para essa conexão com o Pai. Assim como Jesus o fez. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos, ó Deus, a te desejar, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus, a essa caminhada de paz em meio à guerra, em meio aos estilhaços, não pararmos de orar no nome poderoso
de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Um abraço, fique na paz.